Quando nós ouvimos ou lembramos da música do Renato Russo, Índios, uma das estrofes ele diz: quem me dera, ao menos uma vez, poder entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Dá uma indicação de que a Trindade é um estudo ou é uma questão bastante complicada? Sim, a Trindade, ela na verdade é uma questão transcendental. Ela é uma questão que, se for ser analisada pelo ponto de vista da racionalidade humana, ela é uma questão que vai além da capacidade do entendimento humano. Ela é paradoxal. E é importante que ela seja isso para mostrar que o ser humano tem limites. O matemático Blaise Pascal dizia que a maior tarefa da racionalidade é descobrir o limite da própria racionalidade. Para nós cristãos, o limite da racionalidade é a doutrina da Trindade. Uma vez que você se depara com a doutrina da Trindade, o apelo que é feito ao homem e à mulher que crê é assimilar essa revelação da parte do nosso Deus do ponto de vista da fé. Nós cremos assim, pois assim o Senhor Deus se revelou como sendo um único Deus, vivo e verdadeiro. Aquela passagem de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, em que nós encontramos a declaração da unicidade de Deus. Deus é único, né? É a famosa passagem do Shema, quando Moisés diz: ouvi Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então há um só Deus vivo e verdadeiro, mas a Bíblia vai continuando e revela para nós também que esse único Deus vivo e verdadeiro, ele é três pessoas. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, como é que esse ser pode ser um e três ao mesmo tempo? É um paradoxo que desafia a fé do coração humano. Deus só pode ser amor porque ele é trino. É uma coisa que muito poucas pessoas acabam comentando hoje. Se existisse apenas uma pessoa na Trindade, ele, como Deus, saberia que tudo que fizesse de bom para o outro voltaria para ele como forma de gratidão, certo? Então Deus seria egoísta. Se existissem apenas duas pessoas na Trindade, tudo que ele fizesse de bom para essa única pessoa, ele sabia que também voltaria para ele. Ele era o único igual nessa relação. Então ele seria egocêntrico. Mas como ele é três, tudo de bom que o Pai faz para o Filho faz para o Espírito, e só aí o Espírito faz para o Pai. Então a existência da Trindade é o atributo que habilita Deus ser o Deus amoroso como ele é, e nos convidar para essa relação amorosa. Onde que eu encontro na Bíblia a palavra Trindade? É aí que está. Você nunca vai encontrar na própria Bíblia a palavra, o termo Trindade. Você vai encontrar na Bíblia textos que revelam que há três pessoas no ser único e essencial da divindade, no ser de Deus. Então você encontra, por exemplo, o relato do batismo de Jesus, quando há ali um encontro da Trindade no momento em que Jesus se identifica com os pecadores através do batismo. Você vai encontrar, por exemplo, a fórmula batismal que Jesus ensinou a igreja a utilizar lá no final do Evangelho de Mateus. É uma fórmula batismal baseada na Trindade. A bênção apostólica que o apóstolo Paulo utiliza no final da sua segunda carta aos Coríntios é uma bênção também estruturada na fé da Trindade. Mas o termo propriamente dito foi cunhado por um teólogo, Tertuliano de Cartago, que com o desejo de ensinar, ou seja, com um objetivo pedagógico, cunha esse termo que, na opinião dele, na opinião de muitos, foi o melhor termo para poder transmitir duas ideias paralelas. A ideia de unidade absoluta do ser de Deus e existência eterna, gloriosa de três pessoas nesse ser. Então, desde Tertuliano de Cartago e desde os concílios ecumênicos da igreja, especialmente os 4 primeiros, a igreja cristã no mundo todo aceita e adota a fórmula de fé de que o Senhor Deus deve ser confessado como o único Deus vivo e verdadeiro, e esse Deus, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Não é que ele se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Isso é uma doutrina herética chamada de modalismo ou sabelianismo. Deus não se manifesta dessa forma, ele é dessa forma. Ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito é eternamente proveniente ou procedente do Pai e do Filho, né? A Bíblia vai nos contar, se nós tivermos a sensibilidade suficiente para analisar essas questões, que a Trindade existe desde sempre em uma relação de harmonia e felicidade eterna. E o Evangelho ele é tão precioso porque, no final das contas, o que o Evangelho faz é nos convidar para entrar
nesse convívio, nesse relacionamento da Trindade. Existe uma hierarquia entre as pessoas da Trindade? Por exemplo, o Filho é menor do que o Pai, o Espírito Santo é menor do que o Pai e do que o Filho? As pessoas ao longo da história, Elbert, tentaram resumir ou aprimorar os conceitos da Trindade em uma linguagem um pouco mais simples, até poderíamos dizer uma linguagem um pouco mais simplória, para comunicar as realidades da Trindade. Quase sempre eles falharam. Eles estabeleceram, por exemplo, comparações com elementos da natureza. O Sol ele tem o brilho, o raio e o calor. Então isso é um símbolo da Trindade. A água existe 3 estados da matéria, no estado sólido, líquido e gasoso. Mas todas essas comparações, elas não são suficientes para descrever a Trindade. A revelação da Bíblia Sagrada, por exemplo, não existe personalidade na água, não existe relação da água gasosa, relação de amor, de vínculo, de pacto, de decisão entre o estado gasoso da água e o estado líquido da água. São ideias para facilitar que, na verdade, vem complicar. O certo é que a Escritura nos revela um ser divino, trino, Pai, Filho e Espírito Santo, em eterna harmonia, glória, felicidade, que se envolve em tarefas dentro da própria Trindade, é o que nós chamamos na teologia de operações intratrinitárias, ou opera ad intra, em latim, e as operações extratrinitárias, também conhecidas como opera ad extra. Ou seja, o nosso Deus é um ser que possui personalidade. Na verdade, nós estamos dizendo desde o começo que é um ser que possui 3 personalidades. Então, ele se envolve em decisões de questões que vão afetar o seu relacionamento interno e o seu relacionamento externo. Então, isso é tão intrigante que mostra para nós, por exemplo, todo um desdobramento. Sem a doutrina da Trindade, não existe teologia. Não existe como se ponderar o efeito dessas decisões de Deus na nossa vida, porque é importante conhecer a Deus como um Deus trino. Nada disso seria possível sem a doutrina inicial, basilar, que é a doutrina da Trindade. Então, uma das formas que as pessoas tentaram explicar a Trindade era estabelecendo Deus Pai como chefe da Trindade, como principal, e o Filho e o Espírito Santo como auxiliares, assistentes. Esse tipo de encarar a Trindade ficou conhecida como a visão subordinacionista da Trindade. Depois foi tendo repercussões muito desastrosas na história da igreja. Por quê? Porque algumas pessoas, tirando desse contexto aí subordinacionista, por exemplo, entenderam que a igreja deve ser sujeita ou submissa ao Estado, que o Estado seria a representação de Deus Pai, a igreja seria a representação de Deus Filho, entendeu? Isso já foi provado em teses, inclusive em estudos muito profundos, que toda igreja que, por exemplo, enfatiza muito a figura de Deus Pai é uma igreja conservadora. A igreja que enfatiza a doutrina do Deus Filho é uma igreja ativista. E um movimento religioso que enfatiza o Espírito Santo é geralmente um movimento religioso supersticioso, esotérico. Então, mesmo se nós dermos ênfase a mais em uma dessas pessoas, isso vai descaracterizar a qualidade de nossa vida cristã. O correto é compreendermos que essas pessoas que formam a Trindade, como são reveladas na Bíblia, são iguais em poder e glória. E em um determinado momento, lá nos tempos eternos, resolveram atribuir funções especiais a cada uma dessas pessoas, pela sua exclusiva autoridade e conveniência. Essa visão é a visão que vem trazer mais saúde para a vida cristã. Nós sabemos que adoramos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, oramos ao Pai na mediação do Filho, na capacitação do Espírito Santo. Ou seja, em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte: na nossa liturgia, na nossa adoração, na nossa reflexão, tudo que nós como cristãos fizermos, precisa haver a presença da Trindade, muito bem equilibrada, senão a gente não alcança o nosso ideal de vida cristã. Tem uma frase que ela é atribuída a Agostinho de Hipona: se entendestes, não é Deus. Nós podemos concluir, diante de tudo isso que você disse, que a gente não vai conseguir entender Deus, mas nós temos que nos relacionar com Ele. Exatamente. A principal mensagem de nossa fé trinitária, aquilo que fica como lição central, é que o fato de você não compreender uma coisa, isso não te isenta de não conhecê-la.
Então, por exemplo, nós não compreendemos como as duas naturezas, a divina e a humana, completamente convivem na única pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é o Salvador dos homens. O Dante Alighieri, ele conta naquele livro famoso da Divina Comédia, que a última tarefa que o peregrino pelos mundos espirituais tem é quando ele chega diante da visão de Jesus Cristo, ele vem com essa dúvida. Finalmente eu vou poder perguntar para Jesus como é ser Deus e o homem ao mesmo tempo. Ele conta no livro que ao encarar o rosto de Cristo e lembrar do quanto amor Jesus Cristo demonstrou por ele na cruz, essa dúvida racional cai por terra, porque ele está diante da visão beatífica, né, que ele chama, que nós protestantes chamamos de o summum bonum, ou seja, o melhor bem que você um dia já viu vai ser olhar no rosto de Jesus Cristo e ver que ele te ama e te ama até o fim. Então a Trindade também, ela é impossível de compreendermos. Você citou Agostinho e tem uma passagem, Agostinho tem encontros muito interessantes com crianças, relatado nas suas obras, nas suas biografias. E ele conta, por exemplo, que foi convertido a Deus porque uma criança cantava, né? Toma o livro e leia, toma o livro. Era uma cantiga de antigamente. Isso ficou na mente dele, ele encontrou um livro, a carta de Paulo aos Romanos, uma cópia da carta aos Romanos, e leu o livro e se converteu. Então, depois de muito tempo já convertido, um grande teólogo, ele que foi o autor do livro mais famoso sobre Trindade até hoje na história da teologia, há uma passagem que conta que ele também, passeando pela areia da Praia do Mar, viu uma criança brincando, e ele estava justamente naquele dia estudando e meditando sobre o tema da Trindade. E aí ele viu uma criança brincando e isso chamou a atenção dele, e a criança cavava um buraquinho, corria na água da praia, pegava e vinha e enchia aquele buraco. E ele parou e perguntou para a criança, o que você está fazendo? Aí aquele menininho olhou para ele e falou assim, você está vendo a água da praia ali, a água do mar? Eu vou tirar toda aquela água ali e colocar nesse meu buraquinho aqui. Aí Agostinho deixou aquilo por hora, saiu andando e pensando, gente, que pensamento infantil, pueril, né? Achar que vai poder pegar a água do oceano, do mar e colocar num buraquinho. E aí ele percebeu que estava fazendo a mesma coisa, estava tentando tirar toda a imensidão da verdade da Trindade e colocar no buraquinho que é a mente humana. E aí ele percebeu que, de fato, o importante da Trindade é você entender a sua posição como cristão para se relacionar com ela, né? Então nós temos um relacionamento vívido, intenso com a pessoa de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele nos elegeu uma viva esperança, diz a Bíblia, né? Uma vida eterna. Jesus Cristo veio ao mundo e consumou esse plano do Pai, morrendo por nós na cruz do Calvário, fazendo tudo aquilo que era necessário por nós. E o Espírito Santo então veio lá no Pentecostes para fazer uma obra perfeita também em nós. Então, nós e a Trindade estamos em união depois que Jesus Cristo veio, né? E essa união é que determina todos os desdobramentos, né, da nossa vida cristã. O importante não é entender a Trindade. O importante é crer, amar e obedecer a Trindade.